Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Aguinaldo Azevedo, cuja especialidade é coloproctologista. Vocês não sabem por que essa composição. Ele vai explicar isso muito bem. E tem detalhes muito importantes para a vida diária de todos os telespectadores. Dentro de instantes. Doutor Aguinaldo, como dizia eu na abertura desse programa, nós queremos expressar a nossa satisfação de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer muito grande meu também. Muito bem. Então, eu chamei a atenção da sua especialização, porque de qualquer forma, às vezes a gente está acostumado a falar proctologista, gastroenterologista, e agora aparece uma especialidade de coloproctologista. Inicialmente, eu gostaria, se possível, você apenas dissesse dessa composição que, às vezes, ao se pronunciar, as pessoas ficam admiradas do que pode ocorrer. Por favor. Olha, na verdade, a coloproctologia, ela é uma ramificação, é uma subespecialização da cirurgia do aparelho digestivo. Nós formamos para médicos, né? E para ser médico, fazemos a especialização em cirurgia do aparelho digestivo, e aí depois nós caminhamos para uma subespecialização que é a coloproctologia, que é uma especialidade cirúrgica que cuida do ânus, de patologias do ânus, de doenças do ânus, do reto e do colo, especificamente naquela região. Por quê? Pela incidência muito elevada de doenças que acontecem nessas regiões do intestino. Aliás, era do tubo digestivo, na verdade. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque, na verdade, tem se dito que essa observação que é necessária fazer da colonoscopia e da incidência muito grande digamos, de doenças malignas, e às vezes as pessoas, os pacientes são surpreendidos, ou eram surpreendidos, e com isso essa subespecialidade trouxe sob qualquer aspecto essa tranquilidade de você pelo menos ter a prevenção, ter a descoberta e ter o tratamento curativo, né? Então, por isso que essa composição do colo proctologista e esse colo que hoje ele está muito bem estudado, não é? Verdade. Então, isso traz essa tranquilidade. Eu sei da sua formação muito capacitada pelos vários serviços que você esteve praticando, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, que lhe dá uma base muito grande para que você exerça a sua profissão. Olha, como coloproctologista, eu tenho que agradecer muito a uma figura importante da medicina nacional, que foi o Dr. Kutaid. Dr. Kutaid. Ele é do serviço de São Paulo. Sim. Foi na década de 40 que ele criou a especialidade. Na verdade, foi quem criou a especialidade de proctologia no Brasil. E aí a especialidade cresceu nos últimos anos, né? Antigamente o nome era proctologia. Era só depois proctologia. Foi pela Sociedade Brasileira, foi retificado, e hoje a especialidade, na verdade, é coloproctologia. E que nós direcionamos a nossa atenção para as patologias do tubo digestivo. Do tubo digestivo baixo. Você, ao falar nisso,
não tem importância da gente detalhar alguma coisa que às vezes acontece na família da gente. Eu tive um irmão que faleceu bem cedo, com 43 anos, que ele teve exatamente uma colite ulcerativa e não tinha tratamento. Não sei bem, naquele tempo, se falava em você fazer uma cirurgia, tinha que botar uma bolsa de colostomia, isso ele não queria aceitar. E tem uma história que não importa. Mas o que importa é que a tecnologia moderna cria, digamos assim, várias maneiras de identificação, digamos, de afecções ou de patologia, que lhe dá a condição de você intervir e poder ter um sucesso de uma longevidade melhor da vida. Né? Na verdade, ao longo dos anos, né, na história da nossa especialidade, os exames foram melhorando, claro, do ponto de vista tecnológico. Né? Hoje nós temos a colonoscopia até ampliada, com imagens ampliadas, com aparelhos extremamente sofisticados, em que nós detectamos de uma forma precoce as lesões pré-malignas. Este é o grande favorecimento que a nossa especialidade tem para a população. É você detectar as lesões pré-malignas de uma forma bem precoce e tratar. Assim você diminui muito a incidência da evolução do câncer do intestino. Uma coisa lamentável, eu sou cirurgião fui cirurgião, agora estou um ano afastado, do Roberto Santos. É lamentável que eu observei pessoalmente, e que nesses anos nós pegávamos na emergência pacientes com a doença de câncer, o câncer intestinal, de uma forma extremamente avançada. E não é isso que não é o ideal. Nós deveremos pegar a patologia do câncer intestinal de forma precoce. Aí tratamos precocemente e o resultado, obviamente, vai ser muito satisfatório. Só para eu ilustrar, eu tenho hoje um paciente que virou meu amigo. No ano de 2001, assim que eu cheguei da pós-graduação, esse paciente tinha um câncer no intestino, ele foi operado, fiz a cirurgia, ele tinha já uma irradiação para o fígado, nós ressecamos parte do fígado dele e o paciente está hoje há 12 anos operado e bem. Recentemente encontrei ele no Shopping Barra e foi uma festa quando nós nos reencontramos, né? E isso é que é o ideal, né? E também não era para ele ter já uma doença avançada a nível de fígado, porque o principal foco que nós chamamos de metástase, de irradiação do câncer intestinal, é para o fígado. E não é o ideal. O ideal é que o especialista detectar a patologia de uma forma bem precoce para ter um tratamento extremamente satisfatório. Exatamente. Você está confirmando o que eu acabei de dizer, né? Dessa oportunidade lá, você teria detectado antes, pelo menos, essa patologia dessa colite ulcerativa, né? Você teria, digamos, outros recursos e com porque hoje em dia é muito comum os profissionais pedirem para se fazer a colonoscopia. É verdade. Né? E isso traz essa garantia nessa prevenção. E essa solicitação mais precoce da colonoscopia está muito respaldada do ponto de vista técnico-científico. A Sociedade Americana de Coloproctologia já preconiza a realização de colonoscopia aos 50 anos de idade, mesmo para todo indivíduo com 50 anos de idade sem sintomas. Que quando eu comecei a fazer a especialidade, nós só solicitávamos a colonoscopia quando tínhamos sintomas, tipo dor abdominal, o paciente que apresentava alteração de ritmo intestinal. O que é isso? É o indivíduo que faz uma evacuação normal durante uma vida e depois ele começa a alterar isso daí. Isso nós chamamos de alteração de ritmo intestinal. Nós solicitávamos a colonoscopia também nessas condições. O paciente com sangramento,
É um equívoco muito grande da população e da classe e de parte da classe médica que não está engajada nessa especialidade, que não conhece a fundo a especialidade, é tratar o sangramento anal como doença hemorroidária. Isso é um perigo muito grande. Eu observo no consultório, durante esses anos, já estou com quase 18 anos de formado, pessoas que chegam no consultório sendo tratado como doença hemorroidária, como hemorroidas, porque tem um tabu muito grande da população de procurar o especialista, e eu detecto um câncer de reto, um câncer de intestino. Não tem 30 dias, eu fiz uma colonoscopia numa paciente com sangramento anal, há 6 meses sendo tratada por um clínico como hemorroidas, tratada, vou até falar o nome da pomada, Proctil. Não se deve fazer isso. O paciente com sangramento anal, ele tem que procurar o especialista para nós investigarmos. Ou pela colonoscopia, ou pela retossigmoidoscopia flexível, quando o paciente é mais jovem. Porque nós sabemos que o câncer intestinal, 80% deles acontece na região esquerda do intestino. E uma retossigmoidoscopia flexível, a gente chega até no ângulo esplênico, mais ou menos 50 centímetros, 45. E nesta região, 80% das doenças malignas do intestino acontecem aí nessa região. Então, aí que nós fazemos o diagnóstico precoce. Você, digamos assim, com essas suas instruções e argumentos, você já criou uma grande sabedoria no sentido preventivo de uma orientação que, aliás, você vai repetir no final. Porque nada não é demasiado quando você faz certas recomendações insistentes para que as pessoas tenham o cuidado devido para que seja acompanhado devidamente, para não acontecer surpresas desagradáveis. Eu iria lhe perguntar o seguinte, nessa questão dessa sua vivência, a clientela sua, qual é a incidência maior dessa clientela? Digamos, o grosso dessa clientela estaria pautado para que segmento? Olha só, a clientela maior do coloproctologista é o paciente com doença orificial. É a doença localizada no ânus. E a mais comum, nós sabemos que 70% da população, ou até mais um pouco, é portadora de doença hemorroidária, com os sintomas dela, como coceira no ânus, sangramento, a doença hemorroidária também dá sangramento, secreções, ardência durante a evacuação, desconforto anal pós a evacuação. Tudo isso faz com que o paciente nos procure. E embasado nesses pacientes que procuram o coloproctologista, é que nós aproveitamos, e é protocolo da Sociedade Internacional de Coloproctologia, fazer a prevenção do câncer intestinal. Mas a grande maioria dos pacientes que nos procuram, essa população é portadora, principalmente de doença hemorroidária. Tem também as fístulas anal, né, que dá secreção purulenta. Tem também as doenças sexualmente transmissíveis, as fissuras anais, provocadas principalmente nas mulheres que têm obstipação, que têm prisão de ventre, intestino ressecado, causa lesão durante a evacuação no canal anal, que pode evoluir para uma fístula crônica ou uma fissura crônica. Então, essa é a grande maioria dos pacientes que nos procuram. Agora, obviamente que um paciente, é nesse momento que o proctologista está atento e usando o protocolo da especialidade, ele sempre vai investigar o resto do intestino do paciente. E me diga uma coisa, você, por exemplo, falando sobre essa incidência de clientela nesse contexto, você teria assim uma observação maior do que vem acometendo esse sistema para que provoque essa grande quantidade de pacientes hemorroidários? Olha só, eu acredito que seja por conta de do ritmo de vida que a população hoje vive, não é? Não tem uma alimentação saudável como deveria. Essa correria do dia a dia altera até a alimentação.
E nós sabemos que uma alimentação inadequada é um fator predisponente, né, para o aparecimento principalmente da doença hemorroidária e também dos cânceres. Não é que o câncer, uma alimentação inadequada provoca câncer. A alimentação inadequada são fatores que pode predispor, né? E eu acho que a alimentação, esse ritmo de vida que a população altera muito e pode favorecer o aparecimento dessas patologias. Porque, na verdade, eu queria... E não só a alimentação, mas também o estresse do dia a dia, né? A baixa de ingesta de líquidos, um aumento de ingesta de alimentos de carnes vermelhas também. Tem literatura que mostra isso. São vários fatores, né, que mostram isso com clareza. Eu queria, apenas me lembrei aqui, para que os nossos telespectadores pudessem, digamos assim, perceber de que a história, de uma forma mais simples, e me corrija se eu estiver errado, que essa questão de hemorroide anal, né, na verdade é uma variz que é do sistema venoso lá anal. Eu estou querendo repetir isso para que as pessoas fiquem atentas de que o que pode estar ali acometendo é essa variz que tomou um local diferente, como seja de membro inferior. Na verdade, o plexo hemorroidário são veias que irrigam a região anal. Isso. Todo mundo tem isso. É verdade. Agora, a doença hemorroidária é uma dilatação dessas veias. Isso. E com os fatores que predispõem isso, né? Principalmente o fator genético. Nós vemos pacientes que o indivíduo tem a doença hemorroidária e que você vai ver a família toda é acometida. Agora, o que acontece é o enfraquecimento dos ligamentos que segura aquele plexo hemorroidário no canal anal. Então, com o tempo, ou por conta desses fatores predisponentes, há um enfraquecimento e o plexo hemorroidário começa a dilatar, formando a doença hemorroidária. Que a doença hemorroidária, ela passa pelas fases dela de evolução, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau e do quarto grau, com tratamento específico. Nós hoje apenas operamos 20% dos casos de doença hemorroidária. 20%. É um sucesso. É um sucesso. 80% dos pacientes com doença hemorroidária nós tratamos no consultório. Né? E a grande evolução do tratamento da doença hemorroidária é através da ligadura elástica, né? Que até no terceiro grau a gente pode lançar a mão da ligadura elástica, que é um tratamento simples. Você faz o tratamento no consultório e o paciente vai embora. É ambulatorial, é no consultório que se faz. E não se admite hoje em dia um paciente deixar uma doença hemorroidária evoluir para o quarto grau. Particularmente, eu não gosto quando o paciente... Eu fico aborrecido quando o paciente chega no consultório com a doença avançada. Porque vai ser difícil para o paciente, né, através da cirurgia. O pós-operatório, na grande maioria das vezes, é um pós-operatório desagradável. E também a técnica cirúrgica, o resultado cirúrgico já complica um pouquinho mais para o especialista. Você citou aí um problema que eu achei muito importante, essa sua lembrança, para que a pessoa que tem seu processo hemorroidário procure logo esse tratamento, porque não deve chegar como você disse, a um quarto estágio, não é? Desde quando hoje, digamos, os meios de novas terapias, eles dão condições que você atue diferente da parte cirúrgica, como você tão bem explicou. E eu estou reprisando isso para chamar a atenção dos nossos telespectadores. Porque eu parto do princípio que esse programa nosso, ele tem, digamos, um objetivo principal, que é transmitir aos nossos telespectadores, de uma forma simples, a necessidade das providências que devem ser tomadas.
Então, este agora é um caso de uma observação que às vezes a pessoa, às vezes delega a um segundo plano, não se cuida de pronto e deixa a progressão chegar a um grau tão elevado como você tão bem disse. Agora, também nessa questão de varizes dos membros inferiores, também tem o problema que poderia ser até uma doença profissional, que às vezes pessoa de postura. Como é que você acha isso? É óbvio, isso é claro. A literatura mostra isso com muita facilidade. Nós temos algumas profissões que realmente predispõem à doença hemorroidária. Eu vou dar algumas, um motorista de táxi, motorista de ônibus, que passa o dia inteiro viajando. Costureira, eu tenho muitas pacientes costureiras que ficam o dia todo sentado, trabalhando na máquina. E outras profissões que ficam muito parado. Telemarketing, operadora de telemarketing, fica o dia todo falando no telefone. Por quê? Porque isto aumenta a dificuldade do retorno venoso. E com isso, há uma dilatação dessas veias que fica na parte mais inferior. A pressão venosa lá embaixo aumenta, consequentemente, haverá a dilatação dessas veias hemorroidárias e a doença vai progredir. Mas estamos aí para ajudar essa população, não é verdade? É verdade. E ajudar a população e impedir que essa doença hemorroidária ela chegue em estágios mais avançados. Agora, eu iria lhe perguntar o seguinte, só para que você pudesse, digamos assim, pontuar assim mais detalhadamente, e pode até ser uma repetição, mas certas repetições nesse contexto, elas têm, digamos, efeitos favoráveis, né? É verdade. Digamos, são as sintomatologias desses problemas. Você já falou de uma forma genérica, mas eu queria pontuar especificamente na parte da sintomatologia. Olha, o sintoma da doença hemorroidária é o sangramento. Né? Tem pacientes que precocemente, já na doença do estágio 1, já apresentam um sangramento importante. Né? Aí que o especialista tem que olhar. Eu apelo à população que procure o clínico, pode até procurar o clínico geral, mas depois o clínico tem que encaminhar para o proctologista para a gente avaliar isso mais adequadamente. Por quê? Porque nós fazemos o exame completo, o exame proctológico. O exame proctológico ele se baseia na inspeção, a gente examina o ânus, né? Olha o ânus. Depois nós fazemos o toque, palpamos as paredes do reto, do canal anal. Fazemos a anoscopia, que é um aparelhinho específico que nós olhamos lá para identificar se tem sangramento. Fazemos algumas manobras também, porque o paciente nos ajuda a fazer esse diagnóstico. E depois lançamos lançamos mão da retossigmoidoscopia flexível ou da colonoscopia, a depender de cada caso e a depender da idade do paciente. Então nós temos o sangramento, né? Nós temos o desconforto pós-evacuação, o paciente apresenta um desconforto importante. As ardências, o paciente pode apresentar uma ardência durante a evacuação. Uma sensação de evacuação inadequada, porque o ato da evacuação é um ato de prazer. O bolo fecal, quando chega no reto, ele dá um certo desconforto, mas quando acontece o ato da evacuação, aquilo tem que dar um prazer, o paciente sai satisfeito. Coisa que quando o indivíduo é acometido pela doença hemorroidária ou alguma outra patologia nesta região, não acontece. Então, são esses sintomas, e outras coisas importantes. Eu tenho pacientes que têm cada história de doença hemorroidária assim, fantástica, né? E que depois do tratamento ele se sente com a qualidade de vida completamente diferente. Por conta desse tabu, eles ficam anos e anos sofrendo, né? E depois que o proctologista resolve, faz a cirurgia ou faz o tratamento, você vê a diferença da qualidade de vida desses pacientes, né? Então, basicamente isso. Em relação ao câncer do intestino, ele pode apresentar sangramento, né?
geralmente não é um sangramento abundante. As pessoas confundem muito. O sangramento abundante, aquele sangramento volumoso, normalmente acontece por outras duas patologias, que é a doença diverticular, aquela doença que complicou a vida de Tancredo Neves. Isso. Né? E também a angiodisplasia, que essas duas patologias, a angiodisplasia é a dilatação das veias do intestino. Essas duas patologias, elas causam sangramento volumoso, mas o câncer não. O câncer normalmente é um sangramento autolimitado, um sangramento menor, é um sangramento que as fezes vêm avermelhada, o sangue aparece avermelhado junto com as fezes. Às vezes acompanhado também de mucorreia, que é aquele catarro que acompanha, porque o câncer ele secreta muito muco, né? Alteração de ritmo intestinal, paciente, como eu já falei anteriormente, paciente que evacua normal e de uma hora para outra ele altera esse ritmo. Dores abdominais, paciente acima de 50 anos com dores abdominais, nós temos que lançar a mão dos exames da colonoscopia, para se investigar esse intestino, né? Eu particularmente, vou confessar, eu tenho 43 anos de idade, aos 41 anos de idade eu apresentei um sangramento desse tipo. Fiz a colonoscopia e eu tive um pólipo no reto. Um pólipo que a gente chama pólipo adenomatoso, com uma capacidade, com a predisposição de câncer mesmo. Foi ressecado, estou fazendo o acompanhamento regular e, graças a Deus, está tudo resolvido. Mas por quê? Porque eu tenho casos na família de câncer intestinal. Então, meus irmãos, meus tios, né, tem que ser sempre avaliados. Essa parte genética... Essa parte genética é muito importante. Esta é a principal. Nos últimos 10 anos, o que a gente tem observado na literatura e nos congressos, é uma progressão nos estudos genéticos em que mostra o ponto do câncer genético, o gene doente. Nós temos genes em relação ao câncer, o gene que ele faz a multiplicação das células. Nós temos outros genes na mucosa do intestino que faz a regulação. Um gene que faz essas células se renovarem, outro gene que regula. Uma alteração genética disso daí é que provoca o tumor, né? Isso está bem mostrado. E os estudos também genéticos mostram o ponto, qual que é o gene doente. E existem exames hoje mais específicos que nós lançamos mãos para detectar precocemente esses genes e tomar medidas preventivas. Você falando isso, eu me lembrei, aqui nesse momento, e você também deve estar lembrado, a história da nossa atriz tão importante, Angelina Jolie, né? Da Angelina, exatamente nesse contexto que ela foi lá na genética para descobrir aquele fator que ela, por uma medida cautelar, preferiu fazer aquela cirurgia e tal, e teve, digamos assim, a hombridade moral de vir a público chamar a atenção. Olha, isso né? na nossa especialidade já está muito bem estabelecido. Claro. Nós temos uma doença, chamada polipose adenomatosa familiar, que é uma doença genética. E até a partir dos 30 anos de idade, 100% dos pacientes com polipose adenomatosa familiar fatalmente vão evoluir para o câncer. Nós fazemos a ressecção do intestino antes que essa patologia evolua para o câncer. Então, para você ver, é a mesma filosofia. É claro. É o mesmo pensamento. Com certeza, né? Com certeza. E então, quando nós detectamos essa possibilidade, a existência de genes doentes, hoje nós podemos lançar mão chamamos de colectomias preventivas. Né? Pode acontecer isso. Eu estava querendo me lembrar, quando você estava falando desses novos meios diagnósticos, e principalmente da colonoscopia
para verificar essa questão desses sangramentos e tal. No passado, eu me lembro bem que para que você pudesse avaliar alguma coisa desse tipo, porque você não dispunha desses meios hoje, óticos, né? O que é que você fazia? Fazia exame de fezes para pesquisar sangramento, ou vestígio de sangramento, né? Era uma coisa quando que eu hoje progrediu muito. Muito. Né? Quando eu comecei a estudar... Ninguém mais pede isso. Ninguém mais pede. Quando eu comecei na especialidade, eu solicitava também. Né? Pois é. Mas com a evolução, você viu, hoje é a colonoscopia. Hoje é a colonoscopia. Tudo pode mais. Então, porque a colonoscopia, viu, substituiu a pesquisa do sangue oculto. A colonoscopia é um exame ouro, nós chamamos exame ouro. É um exame que você detecta com muita facilidade essas lesões precoces. Pois você vê que eu estou querendo mostrar como as coisas evoluem, evolui para muito. alguma coisa que se pedia que hoje está defasado, porque não há nem necessidade, porque o outro já diagnostica o fato, não é verdade? É verdade. Eu queria apenas lhe perguntar o seguinte, nesse contexto todo, você poderia... Sim, eu queria lhe perguntar sobre esse arsenal terapêutico. Também houve um aparecimento de medicamentos hoje em maior quantidade, digamos assim, com mais potencialidade de resolução hoje em dia? Olha, o medicamento em relação ao câncer, não, porque o câncer é questão tem a patologia do seu irmão, que é a retocolite ulcerativa. Hoje nós temos medicamentos eficazes, que nós controlamos as colites, né? Em relação ao câncer, é a questão mais precoce, você tem que fazer a detecção. Em relação à doença hemorroidária, doença hemorroidária, é a mais comum aí que tem. Olha, praticamente eu não trato doença hemorroidária com medicamento, a não ser que ela apresente complicações. Sim. Né? A trombose que inflama, a pessoa chega lá, doutor, estou com a flor, etc e tal, está inflamada, aí sim eu medico, né? Mas aí eu tiro o paciente do processo inflamatório e depois eu vou tratar especificamente, né? Então hoje os tratamentos evoluíram muito, né? E para a gente detectar e tratar isso com muita precocidade, no caso. Bom, eu queria agora só lhe perguntar o seguinte, se nesse bate-papo que nós tivemos, que abordamos vários pontos, a preocupação de transmitir aos nossos telespectadores essa apreensão e os cuidados devidos, será que ficou algum ponto que houvesse necessidade de chamar a atenção nesse final? Eu gostaria que você, até mesmo sobre prevenção, tornasse a relembrar, enfim, nessas suas palavras, num contexto final, para que a gente pudesse transmitir aquilo que é tão importante para os nossos telespectadores. Olha, o que eu tenho que dizer em relação à prevenção, a realização da colonoscopia. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, ela está fazendo um estudo, esse estudo deve sair aí, estimulando o governo em fazer a colonoscopia de uma forma muito mais abrangente, né? Hoje a colonoscopia ela tem que ser feita em todo paciente com 50 anos de idade, mesmo sem sintoma. O câncer intestinal ele tem que ser prevenido da mesma forma que é a prevenção do câncer de mama e a prevenção do câncer do colo do útero. Por quê? Pela incidência. Nós sabemos que o câncer intestinal ele corresponde à quarta causa de mortalidade de câncer em todo o mundo. Então você observe a quantidade de pacientes que são perdidos por uma prevenção, por falta de prevenção. Eu acho que as autoridades têm que parar e prestar atenção na questão do câncer intestinal. E lançar campanhas educativas,
é em relação à realização da colonoscopia. Não precisa, hoje em dia, se um médico solicitar uma colonoscopia, não se surpreenda, porque a colonoscopia é um exame preventivo. Outra coisa que nós temos que desmistificar: a colonoscopia não é um exame hospitalar. Foi colocado isso durante muitos anos, mas 80% das colonoscopias é feita de forma ambulatorial. É óbvio que nós temos alguns pacientes, pessoas mais idosas, pessoas com patologias tipo diabetes, hipertensão, cardiopatias, etc. Claro que esses pacientes precisam do internamento, mas é preciso lançar a questão da campanha da colonoscopia ambulatorial. Por quê? Porque a colonoscopia ambulatorial é mais barata. Hoje em Salvador nós temos hospitais que cobram 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil reais numa colonoscopia. Que é só o paciente faz o preparo em casa, um paciente rígido, óbvio, né? O paciente que está com a saúde preservada, ele faz o preparo em casa, chega na clínica, faz sua colonoscopia e vai para casa. O paciente que não tem condição, sim, esse precisa de internamento. Mas ele vai ser sedado com toda a segurança e faz a colonoscopia. Então, a colonoscopia hoje ambulatorial é o que a população precisa. Porque o governo e nem a medicina privada, os planos de saúde, vai ter condição de fazer a colonoscopia por conta do alto custo, né? Então, isso é a minha mensagem, né? Da prevenção, da realização da colonoscopia. Os pacientes que têm sangramento intestinal têm que procurar o proctologista. Não pode ser examinado, nem avaliado, nem conduzido pelo clínico. Tem que ser o especialista, porque aí nós temos que diferenciar o joio do trigo. Isso é muito importante, porque tem muita gente, tem muito paciente, e nós só temos uma vida, não é verdade? É verdade. Então a gente tem que preservar por isso. E você fala... E aí tem os especialistas, nós médicos que enveredamos por um caminho, né, da medicina, e que estamos aqui para ajudar a população. E você falando isso, me veio a lembrança de 2 colegas que morreram cedo, exatamente por problema desse tipo, e a falta dos meios devidos para um diagnóstico satisfatório. E tratamento precoce. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.